Olá, está começando o programa Boa Vontade Esportes aqui pela Boa Vontade TV, canal 23 da Sky. E hoje nós vamos bater um papo com ele, que foi jornalista esportivo por mais de 20 anos e ocupou também nada mais, nada menos do que o cargo de presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Também no Clube Rubro-Negro, foi vice de futebol na gestão anterior à da atual presidente Patrícia Amorim. Kleber Leite, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aberto as portas aqui da Clefer, empresa de marketing esportivo. Aliás, hoje você se dedicando às suas atividades profissionais aqui nessa empresa. Tudo bem, Kleber? Tudo bem. Retomando a vida profissional, interrompida durante um período aí, mas interrompida pela paixão, né? E tudo que é interrompido pela paixão realmente vale a pena, até porque o que seria da vida sem paixão? E quando eu abri aqui o programa dizendo que você trabalhou como jornalista esportivo por mais de 20 anos, é porque as pessoas, quando falam em Kleber Leite, lembram de Flamengo, lembram, enfim, associam o Kleber Leite à vida rubro-negra. Mas você também foi jornalista esportivo e eu queria abrir o programa exatamente falando sobre isso. Você tem saudade dessa época? Enfim, o que é que você pode falar para a gente que você deixou nessa sua vida de jornalista esportivo? Tenho saudade, sim, claro. Enfim, por isso eu sou tão apaixonado por um programa esportivo. Sempre que posso, não perco nenhum. É meu item prioritário com relação à televisão. Enfim, a minha outra paixão, a minha outra vida, é a profissão que eu abracei, que eu escolhi, que eu exerci durante tanto tempo, com tanto amor, com tanto carinho. A possibilidade que esta profissão me deu de conviver com pessoas tão extraordinárias, fantásticas, né? Enfim, me deu realmente uma vida. Eu tenho por ela muito apreço, muito carinho. É um pedaço dentro de mim, realmente é uma parte significativa de respeito à profissão que eu abracei em 1968, começando na Rádio Veracruz, e depois fazendo um ping-pong entre Rádio Globo e Rádio Tupi. E você hoje é considerado por muitos como o maior repórter esportivo do rádio em todos os tempos. Como é que você encara essa situação? Como é que você assimila quando ouve de alguém esse elogio, claro, porque eu acho que é assim que você vê essa forma que se referem a você quando falam da sua época de repórter? É naturalmente envaidecido. É fascinante você ver uma coisa que você almejou uma vez na vida, e foi uma coisa curiosa, porque eu me descobri crítico no dia exato em que o Flamengo vendeu o Gerson Botafogo. Fiquei tão alucinado e eu queria falar, eu queria me expressar, enfim, eu queria colocar a boca no trombone, e eu senti ali que o meu caminho estava feito, né? Que era aquilo realmente que eu queria. E, enfim, é muito prazeroso. Havia um troféu, à época, famosíssimo, chamado Troféu Antônio Cordeiro, que era absolutamente democrático à época, né, em que todos participavam, dirigentes, jogadores, público, ouvinte, enfim. E durante 3 anos consecutivos eu consegui vencer esse troféu. Realmente dá uma enxada, né, uma coisa muito boa, muito prazerosa. Na realidade, materializa, né, tudo aquilo que você almejou na vida, né? Ou seja, você sente que valeu a pena. Enfim, isso é muito bom. Mas convivi com profissionais extraordinários também, com eles aprendi muito. E, é claro, você, nesses anos todos de carreira como repórter esportivo, repórter de campo, como ponta, como eles chamam no rádio, qual foi o seu momento mais marcante que você pode passar para a gente? Foram vários. Não há efetivamente um momento mais marcante. Profissionalmente falando, eu diria que algumas criações deram tão certo que continuam aí até hoje, né? A prova do programa Bola de Fogo, que nós criamos na Rádio Globo, que era imediatamente após as jornadas esportivas, e a que antecedia as jornadas esportivas, que era Enquanto a Bola Não Rola, que está aí até hoje. Enfim, foram programas espetaculares, convivências notáveis, com profissionais incríveis, em que naquela oportunidade, naquela época, o Ibope ele era muito desenvolvido no rádio esportivo, no horário nobre do futebol, que era 17 horas, né? 17 às 19. E nós viemos puxando o Ibope, os índices interessantes do rádio, cada vez mais para trás, até que alcançamos o meio-dia.
E tivemos, durante muito tempo, um programa que foi Enquanto a Bola Não Rola, começava ao meio-dia, até as 2h30, até as 14h30, e ali era a abertura da jornada, com índices extraordinários, né? Quase compatíveis ou iguais a índices de um jogo, propriamente dito, em que não havia, naquela época, naturalmente, a participação da televisão tão decisiva como é hoje, né? Era muito mais o rádio. Televisão, poucas vezes você tinha uma partida transmitida ao vivo, raramente. Até porque havia, à época, um conceito de que isso interferiria diretamente na presença de público, até porque hoje acho que isso já é inteiramente superado, mas naquela época era assim. Então, profissionalmente falando, a criação de alguns programas, alguns furos de reportagem, que o primeiro grande foi a contratação do Paulo César pelo Flamengo, ninguém poderia imaginar que aquilo pudesse acontecer, mas foram várias coberturas de Copa do Mundo fantásticas, fascinantes, convivendo com personagens extraordinários, né? A Copa de 74, principalmente, apesar de tanto tempo lá atrás, foi uma Copa época em que as emissoras de rádio eram poucas possibilidades de comunicação de satélites e havia necessidade do famoso pool, né? Como eu trabalhava à época na Rádio Tupi, era a cadeia associada de rádio, então já era um próprio pool em que eu desenvolvia televisão e rádio. E o Lucas Neto, que era meu companheiro de São Paulo, desenvolvia rádio e jornal. E daí por diante, né? Do Alcei Camargo, Rui Porto, enfim, era uma equipe realmente extraordinária. Oswaldo Moreira, o pessoal todo de São Paulo. E foi uma cobertura fascinante. Para a época, né, em 74, com os recursos que não se tem hoje, mas foi fascinante. A organização na Alemanha, já naquela época, incrível. Enfim, profissionalmente falando, foi uma loucura, né? Te diria que foi a melhor Copa que eu fiz, profissionalmente falando. Enfim, foi uma maravilha. Foi participar naquela decisão em Tóquio, com o Flamengo campeão, aquela Libertadores da América, naquele jogo histórico lá no Uruguai. Enfim, foi fascinante, absolutamente fascinante. E aí, no final dos anos 90, ou melhor, no final dos anos 80, início dos anos 90, você deixou de ser repórter esportivo para se dedicar a esse sonho, talvez, da sua vida pessoal, de um dia, quem sabe, ser presidente do Flamengo, coisa que você conseguiu obter 4 anos depois. Foi em 95. Foi eleito em 94, dezembro, e assumi em 95. Pois é. E aí você, assumindo o Flamengo, num ano... ou melhor, no ano mais marcante da história do clube, que foi o ano em que o Flamengo completou 100 anos de existência. E aí você trabalhou muito a visibilidade do Flamengo, a imagem do clube, mundialmente falando, e trouxe o melhor jogador do mundo, Romário, na época, eleito melhor jogador do mundo depois da conquista da Copa do Mundo, para vestir a camisa do Flamengo. Você imaginava que em tão pouco tempo conseguisse colocar o Flamengo numa condição tão elevada em termos de visibilidade dentro do futebol mundial? Tinha que ser, aquilo ali era uma questão de, tinha que ser, ali a injeção era de choque realmente ali, não havia outra alternativa. O Flamengo estava com a baixa estima, realmente uma coisa terrível. Enfim, as perspectivas eram muito ruins, o clube numa situação dificílima, mas não havia alternativas, havia de se dar uma grande sacudidela, né, na vida do Flamengo. E realmente essa investida foi fantástica, porque foi a primeira engenharia de marketing criada no futebol, em que o desenvolvimento foi feito sem que o clube aportasse absolutamente nada. Foi uma articulação, à época, extraordinária, muito bem feita. Modéstia à parte, até porque foi feito por muito mais gente, por uma equipe. E surtiu um efeito enorme. À época, você alavancar alguma coisa em torno de 4,5 milhões de dólares era impensável. Foi possível se fazer isso, repatriar o Romário, que recebeu o prêmio, inclusive, como melhor jogador do mundo, já como jogador do Flamengo. Fui com ele a Portugal, ao Cassino Estoril. Enfim, foi realmente, em termos de visibilidade, eu diria mais, o Romário representou para o torcedor do Flamengo uma retomada de autoestima que não tem preço. Porque essa retomada de autoestima é que conduz ao restante. A presença ao estádio, aos títulos, enfim, a toda uma sequência. Até porque sem autoestima definida, né, a coisa não caminha. E aquele ali realmente foi o início de uma nova era, de uma nova etapa
que o Flamengo desenvolve muito bem até hoje. Aí, voltando aqui à sua trajetória como presidente, você, enfim, você alavancou essa questão imagem do Flamengo, trazendo um jogador de peso como o Romário, enfim, contratando outros craques, o Branco, por exemplo, que também tinha disputado e sido campeão do mundo com a seleção brasileira. E o Flamengo só conseguiu um título no ano seguinte, em 1996. É claro que o objetivo principal, na sua gestão como presidente, talvez fosse deixar o Flamengo, permitir que o Flamengo fosse campeão já naquele ano do centenário. Mas você acha que isso só conseguiu acontecer no ano seguinte pela base montada em 1995, ou você, de repente, viu alguns erros que aconteceram e foi corrigindo? Enfim, como é que foi essa trajetória, 1995, com o Flamengo só sendo campeão em 96? Olha, eu te respondo para que o telespectador entenda de uma maneira mais clara. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2009. Na realidade, aquilo não foi um trabalho executado em 2009. Aquilo ali foi um trabalho iniciado no final de 2005, naquela correria desenfreada para não cair para a segunda divisão, em que o elenco até que não era dos piores, mas a posição era incompatível com a possibilidade de produção daquele time e não se tinha muita coisa para fazer, até porque as inscrições estavam concluídas. Quando eu lá cheguei, com Hélio Ferraz, em que o Márcio Braga nos entregou o futebol do Flamengo naquela oportunidade, mas alguns ajustes pequeninos foram feitos, algumas providências foram tomadas, algumas atitudes foram desenvolvidas e, enfim, nós assumimos isso, que surtiram realmente um grande efeito. O resultado é que 9 jogos, os matemáticos de plantão davam o Flamengo com 93% de possibilidade de cair, só foi suplantado pelo milagre que o Cuca operou no Fluminense, né? Em que o Fluminense chegou a ter 98, um milagre dos milagres. O nosso foi um milagre e esse foi um milagre dos milagres. Mas, a partir dali, foi sendo desenvolvido um trabalho. Com muito cuidado, enfim, com muitos problemas, inúmeros problemas. E, a partir daquele momento em que nós saímos fora dessa possibilidade, que tenha certeza, foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive no Flamengo, embora não conquistando nada, mas aquela recuperação, livrar o Flamengo dessa coisa horrorosa, enfim, aquilo ali fica marcado, né? Eu jamais quereria isso para o Flamengo. Então, a partir dali, houve uma evolução de um trabalho que desembocou na conquista de um campeonato brasileiro, mas que passou antes pela conquista de uma Copa do Brasil, da hegemonia do futebol do Rio de Janeiro com o pentatricampeonato, desembocando lá no Campeonato Brasileiro. Ou seja, você não conquista de repente. Não existe no futebol uma coisa que você chegue, uma varinha de condão, plim, fez assim, não é assim. Futebol, o processo, já dizia João Saldanha, para você fazer um time ou desenvolver um elenco demora muito. Agora, para te fazer na mesma hora, varinha de condão é para te fazer, né? Então, dá trabalho. Foi exatamente o que aconteceu em 95, que não havia nada. Montou-se uma estrutura de emergência para se tentar alguma coisa, que acabou sendo o início, né, de um todo. E depois veio o Campeonato Invicto em 96, a conquista da Copa de Ouro, a conquista da Supercopa dos Campeões Mundiais, depois na sequência outro Carioca, depois na sequência a Copa Mercosul, enfim, aí a coisa começou a caminhar. E o Flamengo efetivamente mudou de turma, né? Não há nenhuma dúvida com relação a isso. A turma passou a pertencer a uma outra turma. Nós vamos continuar aqui batendo papo com o Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo. Antes, um rápido intervalo, não saia daí.